Bom, gente, vamos então começar sobre economia. Cara, responde aqui uma pergunta para mim. Você gosta de gastar dinheiro? A maioria das pessoas não gostam de gastar dinheiro. A maioria das pessoas, sempre que se deparam com alguma coisa, tá, com alguma situação em que elas têm que gastar dinheiro, elas simplesmente não gostam. Ficam até, às vezes, não queria gastar agora, dinheiro bom é dinheiro no bolso, etc, etc, etc. Só que se você pega essa mesma pessoa, que não gosta de gastar dinheiro, e coloca ela na sexta-feira, sentada num bar, pedindo cerveja, você vai ver que ela já é mais propensa a gastar dinheiro. Por quê? Porque na visão dela, o gasto com cerveja é um gasto top. Enquanto um gasto com outra coisa, talvez não seja. Se você, por exemplo, observar as pessoas no shopping, você vai ver que no shopping dificilmente existem pessoas tristes. No shopping, tá todo mundo o quê? Feliz. Comprando, gastando dinheiro, mesmo sem gostar de gastar dinheiro, mas eles gastam dinheiro no shopping, e fica o quê? Todo mundo o quê? Feliz. A questão é, por que para alguns bens a gente não gosta de gastar dinheiro e com outros bens a gente fica extremamente feliz em gastar dinheiro? Tá bom? Você lembra, por exemplo, também da greve dos caminhoneiros que aconteceu ano passado? O que aconteceu? O preço da gasolina, ó, subiu lá em cima. Tinha gente pagando R$10 o litro de gasolina. Tá bom? Por quê? Por que esse preço subiu tanto? O que aconteceu na economia que permitiu com que o preço subisse pra caramba? Aqui em Brasília, antigamente, por exemplo, a gente tinha um cartel nos postos de combustíveis. Ou seja, o pessoal combinava preço e não interessava em qual posto você abastecesse, o preço era sempre o mesmo, tá? Não tinha o quê? Pesquisa de preço, não tinha nenhum tipo de concorrência. Por que isso acontecia? Logo depois, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o que ele fez? Ele acabou com esse cartel. E aí os preços começaram a variar. E aí você começou a ter aqui em Brasília, por exemplo, desconto em gasolina, coisa que nunca tinha acontecido antes. Tá? Hoje em dia você já consegue o quê? Pesquisar quais postos estão mais baratos e quais não. Você consegue abastecer com desconto, com promoção. Coisa que antes, na época do cartel, não tinha. A questão é, por que isso ocorre? Tá? Como que isso ocorre? É para isso, na verdade, né, que a economia existe. Para dar para a gente algumas respostas sobre como que a produção, os preços, o comportamento do consumidor são feitos e como que isso influencia na economia, no nosso dia a dia, tá? Então a economia, ela existe para isso. No final da aula de hoje, você vai ter que ter pelo menos aprendido o seguinte, tá? O que é economia, tá bom? Vai ter que ter aprendido para que serve a economia, tá bom? E por último, como a economia trabalha, tá? Essas três perguntas aqui são o nosso objetivo da aula de hoje, beleza? Se você conseguir, no final da aula, responder essas três perguntas sem olhar livro, tá? Você tá, beleza, aprendeu direitinho o que a gente vai conversar aqui nesta tarde de hoje, beleza? Tranquilo? O que é economia? Para que a economia serve e como a economia trabalha. Esse é o nosso objetivo aqui para a aula de hoje, beleza? Bom, vamos passar então? Vamos começar. Ok, gente, tem uma coisinha na economia que é chamada de problema econômico fundamental. A economia, você já sabe que ela é uma ciência, né? Uma ciência por quê? Porque tem métodos próprios, tem modelos próprios, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? E toda ciência busca resolver um problema, tá? E a ciência econômica também busca resolver um problema. E esse problema que a economia busca resolver começa com essa afirmativa aqui, ó. Os recursos são limitados, tá? E eu acho que você, concurseiro, não vai ter problema em aceitar que essa frase é verdadeira, né? Afinal, você sabe que a sua renda, por exemplo, é limitada. Você não pode comprar além da sua renda. Por quê? Porque sua renda tem um limite. Por mais que você queira comprar mais, sua renda tem um limite. Eu já, por exemplo, quando eu ia com a minha namorada no cinema, quando eu ainda estava estudando, né, que eu era quebrado pra caramba, né, tem concurseiro que já nasce bem de vida e tal, e aí só precisa estudar para melhorar de vida, não era o meu caso não, eu era quebrado mesmo. Eu ia pra minha namorada pro cinema com R$10 no bolso. Era R$2 do ônibus para ir, R$2 do ônibus para voltar, R$4,50 da meia entrada no cinema, e se sobrasse um dinheiro para comprar uma casquinha no McDonald's, o dia tinha sido fantástico, tá bom? Era assim que eu vivia minha vida. Depois que eu passei no TCU, a minha renda aumentou pra caramba. Eu continuo indo no cinema. Só que hoje em dia, se eu não gastar R$100 lá na pipoca, parece que eu não fui no cinema, entendeu? Engraçado isso, né? Antes eu gastava R$10
e agora eu gasto R$100. A questão é, gastando 10 ou R$100, o recurso ainda é limitado. Com o salário que eu tenho hoje, que é maior do que o que eu tinha na época, às vezes, aliás, eu nem tinha salário, vivia de mesada, né? Mesmo com a minha renda maior hoje, eu ainda tenho uma limitação. Eu ainda não posso comprar tudo o que eu preciso, tá? Então o recurso que você tem, ele é limitado. E não só dinheiro, tá bom? O tempo também é limitado. É por isso que você, concurseiro, precisa aprender a gerenciar bem o seu tempo e não jogar o seu tempo fora, porque o tempo também é um recurso e ele também é limitado. Criatividade também é limitada, tá bom? Então vários recursos são limitados, especialmente os recursos econômicos, tá bom? Agora, é limitado não apenas para gente que é consumidor de algum produto, de algum serviço, é consumidor da Apple, do Android, sei lá da onde, o que você consome, Netflix, sei lá, na YouTube. Não só para gente. Para quem oferece, para o empresário, esses recursos também são limitados. Por exemplo, se você tem um restaurante, com certeza você queria o quê? Oferecer 500 refeições por dia. Mas às vezes o seu espaço é limitado e você só consegue oferecer 150 porque você consegue atender 30 clientes por vez, tá? Então até para quem oferece, para o empresário, ele também tem um limite, tá? Com certeza a Volkswagen ia querer fazer milhões e milhões de carros. Mas ela não pode fazer milhões e milhões de carros, pode fazer apenas milhares, por quê? Porque ela também tem um limite, tá bom? Da mesma forma que o consumidor tem a limitação, o empresário também tem a limitação. Os recursos são limitados pra gente. Opa! Aqui, agora sim. Ou seja, como a gente tem essa limitação, a gente não pode ter tudo o que a gente quer, tá bom? Nós não podemos, porque temos uma limitação. Limitação o quê? Limitação de renda, limitação de produção, limitação diversa, né? De tempo, inclusive, né? Então nós temos várias e várias limitações e por causa disso nós não podemos ter tudo o que nós queremos, beleza? Além disso, o consumidor tem recursos limitados e o empresário também tem produção limitada, beleza? O consumidor é limitado, por exemplo, por sua renda e o empresário é limitado, por exemplo, pelo seu parque industrial ou pelo tamanho da sua empresa, pelo tamanho da sua firma, tá bom? Agora, qual o problema, Getro, de nós termos recursos limitados? O problema de nós termos recursos limitados é que as necessidades humanas não têm limite. É verdade. Lembra que eu contei para vocês do meu negócio de cinema? Se eu conseguisse R$10 para o cinema antigamente, tava tudo beleza. Se eu pegar R$10 para ir para o cinema hoje, eu já acho o quê? Um descalabro. Por quê? Porque R$10 não dá para eu comprar a pipoca que eu quero. A pipoca com manteiga do Cinemark, tá? Então, o recurso ele é limitado, mas a necessidade ela é o quê? Ilimitada. E não interessa o quanto nós tenhamos de recurso, nossas necessidades sempre vão ser maiores. Quer ver só? Você está estudando aqui porque você quer aumentar a sua renda, né? Esse é um dos motivos pelos quais você está estudando para o seu concurso, beleza? Top! Quando você passar no concurso, o que você vai querer fazer? Quando você passa no concurso, você faz 3 coisas. Ou você casa, ou você separa, né? Ou você compra um bem, né? E esse bem geralmente é uma casa ou um carro, tá bom? Então, quando você passa no concurso, ou você vai casar, ou você vai separar, ou você vai comprar um bem aí que geralmente é uma casa ou um carro, tá? Depois que você comprar essa casa, depois que você comprar o carro, tá bom? Você vai ficar satisfeito? Não. Porque 3 anos depois você vai querer trocar de carro. Você vai querer uma casa maior. Você vai ter filho, por exemplo, e vai querer uma casa com um quarto, um terceiro quarto, etc. Você vai comprar agora um Sandero 1.6 e depois de um tempo você vai querer subir para um Fusion. Depois que você tiver o Fusion, você vai querer uma BMW. Ou seja, você vai sempre o quê? Sempre querer mais, mais e mais. Só que esse seu querer mais, mais e mais tem um problema. Que é qual? É que os recursos são limitados. Mas o fato é que enquanto os recursos são limitados, as necessidades humanas são ilimitadas. Por quê? Porque a gente sempre quer mais, mais e mais, tá? Então não acredite que quando você passar no concurso, tiver o salário que você quiser, tá bom? Não acredite que você vai poupar 70% da sua renda e vai manter o mesmo padrão de vida que você tem hoje. Não vai, tá? A maioria das pessoas ganha mais e também gasta mais, beleza? Porque suas necessidades são ilimitadas e você vai ter uma pressão sim para aumentar o seu estilo de vida. Mas vamos aqui, gente, vamos lá. As necessidades humanas são o quê? Ilimitadas. Olha aqui que interessante, ó. Os recursos são limitados, mas as necessidades são o quê? Ilimitadas. Ou seja,
temos aí um problema para quem já sacou aonde eu quero chegar, tá? Mas vamos aqui devagarinho. Sempre queremos mais, a gente sempre quer viajar mais, a gente sempre quer um carro melhor, a gente sempre quer uma casa melhor, a gente sempre quer alguma coisa a mais da vida, beleza? O consumidor quer consumir mais e o empresário também quer o quê? Também quer vender mais. Você acha que não? Tá bom? Por exemplo, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá, o presidente Bolsonaro assinou um decreto para liberar a arma, tá bom? O que vai acontecer agora? Consumidores vão querer consumir armas e o que acontece? A empresa que fabrica arma vai querer também fazer o quê? Vender mais arma, tá bom? Ano que vem, você que comprou uma arma, você não vai querer só uma, você vai querer várias. Tá bom? Você vai querer agora subir o nível da sua arma, entendeu? E a empresa também vai querer o quê? Vender mais arma. Se você discorda de ter arma e não gosta de arma, tudo beleza, sem problema nenhum, você não vai comprar arma, mas você vai comprar outras coisas. Você vai comprar, sei lá, um pacote de viagens para você ficar 2 semanas no Caribe depois que você for aprovado no concurso, beleza? Mas o fato é, você que é consumidor, quer consumir mais e o empresário, ele também quer vender mais. Ou seja, a necessidade, o desejo de consumidores e de empresários ofertantes, eles são o quê? São ilimitados, são ilimitados, né? Agora, quando a gente tem necessidade ilimitada e recurso limitado, temos um problema. Um problema gravíssimo, tá? Esse problema é o chamado... Olha aqui na tela. Opa, deixa eu limpar aqui. Esse problema é chamado escassez, beleza? Escassez, gente, na economia significa o quê? Que você tem recursos limitados de um lado e necessidades ilimitadas do outro, tá bom? Ou seja, não tem, com os recursos limitados que a economia possui, não tem como ela atender a todas as necessidades do ser humano, tá bom? É impossível, desculpa. Por quê? Porque a necessidade é ilimitada, não tem limite, e o recurso, ele é o quê? Limitado. Ou seja, tem uma diferença aí, tem um gap entre recursos limitados e necessidades ilimitadas. E nesse momento, o que a gente tem aqui? A gente tem a chamada escassez, que é o que a economia produz. Beleza? O que a economia, na verdade, estuda. Muita gente diz que a economia é a ciência da escassez, por exemplo. Mas, Jeto, o que tem a ver a escassez? A escassez, ela diz pra gente que nós não conseguimos produzir tudo o que necessitamos. Por que a gente não consegue produzir tudo que a gente precisa? Por quê? Porque os recursos são o quê? Limitados, tá? A gente tem recursos limitados e, portanto, nós não conseguimos produzir tudo o que a gente precisa. E por que nós não conseguimos produzir tudo o que necessitamos? Porque existem mais necessidades, desejos, do que recursos disponíveis. Por quê? Vou repetir pela milésima vez. As necessidades são ilimitadas, enquanto os recursos disponíveis são o quê? São limitados. Então, escassez, gente, significa isso. Escassez significa que nós temos mais necessidades do que recursos disponíveis, tá? Esse é o que a economia estuda, tá? A economia estuda o problema da escassez e como responder esse problema da melhor forma possível, beleza? Agora, uma coisa interessante aqui, tá? Escassez, gente, é diferente de pobreza, beleza? Escassez é diferente de pobreza. Escassez é você ter mais necessidades do que recursos, tá? Já pobreza é você ter poucos bens ou serviços, beleza? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? Escassez é você ter mais necessidade do que recurso disponível, tá bom? Pobreza é você ter acesso a poucos bens. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até países muito ricos, como Japão, Alemanha, Estados Unidos, eles também não conseguem produzir tudo o que eles precisam. Por quê? As necessidades deles são que ilimitadas, são muito maiores do que os recursos que ele tem, tá? Então, escassez existe em todo e qualquer país, em toda e qualquer economia. Seja uma economia muito pobre, como a de Angola, a do Sudão, tá? Quanto uma economia muito rica, como os Estados Unidos, da China ou da Alemanha. Escassez existe para todo mundo. Por quê? Escassez é diferente de pobreza, tá? Escassez significa o quê? Que você não tem recursos disponíveis para atender a todas as suas necessidades, tá? E pobreza significa o quê? Que você tem poucos bens disponíveis, né? Poucos bens ou poucos serviços disponíveis, pouco acesso a bens e serviços, tá bom? Agora, gente, vamos lá, pensa aqui comigo. Se eu tenho, de um lado, necessidades ilimitadas e do outro lado eu tenho recursos limitados, eu tenho que pegar esses recursos que são limitados
e fazer com que eles atendam o máximo de necessidades que eu tenho. Concorda? Por quê? Porque quanto melhor eu usar esses recursos, mais necessidades eu vou conseguir atender. E quanto mais necessidades eu conseguir atender, melhor. Concorda? Beleza? Top? Massa. Agora é o seguinte. Como eu tenho recursos limitados, eu já sei que eu não vou conseguir atender todas as necessidades. E se eu não conseguir atender todas as necessidades, eu vou ter que fazer o quê? Escolhas. Eu vou ter que priorizar. Tá bom? Você que é concurseiro, você sabe muito bem disso. Imagina que você vai fazer uma prova, tá? E você vai fazer a prova e essa prova é domingo de tarde. Beleza. 3 dias depois, sai um outro edital, tá bom? E marca essa prova para o mesmo dia da outra prova. Ou seja, é domingo de tarde e você vai ter 2 provas. Tem como estudar para as 2 ao mesmo tempo? Não, porque o seu recurso chamado tempo é o quê? Limitado. Você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não é isso? Beleza? Se você souber, me ensina, que eu não sei, tá? mas você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se você tem um recurso limitado, como é o tempo, você vai ter que fazer o quê? Priorizar. Você vai ter que escolher um e deixar de escolher o outro. Na economia, é exatamente a mesma coisa. Como a economia não consegue atender tudo o que a sociedade precisa, ela vai precisar o quê? Priorizar. Como nós temos escassez, como nós temos recursos limitados, nós precisamos aprender a priorizar, tá bom? Então olha aqui para a tela, como há escassez, nós precisamos o quê? Priorizar, tá? Para quê? Para que nós utilizemos esses recursos disponíveis da melhor forma possível, beleza? Vamos para frente então? Até agora tá tranquilo, né, gente? Tá sossegado. Opa, deixa eu limpar aqui. Bom, então, gente, olha só que interessante. A economia, ela existe para quê? Ela existe para dar uma resposta ao problema da escassez. É isso que a economia faz, ela dá uma resposta para o problema da escassez. Como que ela faz isso? Estabelecendo o quê? O melhor jeito de satisfazer a mais necessidades humanas com os recursos limitados que temos. Ou seja, a economia, ela é a ciência que vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente pegue os recursos limitados que a gente tem e utilize eles da melhor forma possível para satisfazer a mais necessidades humanas. Beleza? Então o que a economia vai nos dar? Vai nos dar parâmetros e critérios para quê? Para que nós saibamos como priorizar algumas coisas e como deixar outras coisas de lado. Por que a gente prioriza algumas coisas e deixa outras de lado? Porque nós temos recursos limitados. Existe o quê? Escassez. Então nós vamos precisar fazer uma escolha do que a gente vai produzir. Tá bom? Então, por exemplo, se você pega aqui no Brasil, o Brasil é um país essencialmente agrícola, né? A gente produz o quê? Soja, café, essas coisas. A gente escolheu produzir isso, tá bom? Já outro país, ele pode escolher produzir, sei lá, tecnologia, como é o caso do Japão, como é o caso aí dos Estados Unidos. Outros países, eles querem o quê? São conhecidos por ter muito serviço, né? Outros países, o forte deles é carro, a exportação de carro. A Argentina, nossa vizinha aqui, é famosíssima por exportação o quê? De carne, tá bom? Carne bovina, suína e etc, tá? Ou seja, cada país, ele vai ter que escolher, vai ter que priorizar o que ele vai produzir e o que ele vai deixar de produzir, tá bom? Por que ele precisa fazer isso? Porque o recurso que esse país tem, que essa economia tem, é o quê? É limitado. Enquanto as necessidades humanas são ilimitadas. Ou seja, nós temos o quê? Escassez. Beleza? Para você saber, escassez é quando eu tenho necessidades ilimitadas e recursos limitados. Beleza? Seguindo então, vamos para frente? Vamos para frente. Eita ferro. Limpa tudo aqui. Vamos direto então para uma questãozinha. Olha só. A economia é a ciência social na qual se estuda como os indivíduos tomam decisões sob as hipóteses de que os recursos, se produzidos e distribuídos com eficiência, serão suficientes para suprir todas as necessidades da coletividade. Olha aqui para mim. Certo ou errado, gente? O que você acha? O que você acha? Essa aqui, gente, é uma questão clássica do CESP, tá? Como assim questão clássica, Jeto? Existem várias formas do CESP cobrar a matéria, mas ele tem um padrão de cobrança. E um desses padrões é justamente o seguinte, ele vem com uma questãozinha, tudo certo, e deixa o erro onde? Lá para o final. Por quê? Porque às vezes o concurseiro que está na pressa de ler a prova, ele lê o começo da questão,
acha que tá tudo certo, marca certo, vai para a próxima e não termina de ler o quê? O final da questão anterior e aí ele se lasca na prova, tá bom? Pergunta como é que eu sei, tá? Eu me lasquei muito já fazendo esse tipo de coisa. Bom, mas vamos resolver a questão então. Volta aqui para a tela. Bom, o que que essa questão está dizendo para gente? Ela está dizendo para gente que se os recursos forem produzidos com eficiência, eles vão ser o quê? Suficientes para suprir todas as necessidades da coletividade. Só que a gente acabou de ver que as necessidades são o quê? Ilimitadas. Opa! Ilimitadas, tá bom? E os recursos, eles serão o quê? Eles serão limitados, tá bom? Mesmo que eu utilize esses recursos com a máxima eficiência, esses recursos, como eles são limitados, eles vão ter, obviamente, o quê? Um limite. E por causa disso, a coletividade não vai conseguir ter todas as suas necessidades atendidas, beleza? Questãozinha, portanto, errada, tá bom? Vamos aqui, acho que tem mais uma. Isso, tem mais uma aqui, uma questãozinha aqui da FCC. Vamos ler aqui comigo. Todas as questões e todos os problemas econômicos surgem porque nossos desejos excedem os recursos disponíveis para satisfazê-los. De acordo com a afirmação acima, todas as questões e problemas econômicos decorrem. Da produção global da economia? Falei de alguma coisa de produção? Ainda não, né? Demanda agregada? Também não. Da escassez relativa dos bens? Opa! Da oferta agregada ou do consumo dos agentes econômicos? Todos os problemas disponíveis decorrem do quê? Decorrem da escassez. Porque se não tiver escassez, não faz nem sentido a economia existir, tá bom? A economia só faz sentido porque há o quê? Porque há escassez, beleza? Então, resposta aqui, letra C. Aqui, gente, uma outra coisa que a banca pode fazer também é fazer o que a FCC fez aqui nessa questão, tá? É tentar colocar várias coisas complicadas, vários conceitos que você não viu ainda, para quê? Para você ficar perdido. E aí você fica perdido, fica nervoso, não consegue raciocinar direito, não raciocina direito, faz o quê? Erra a questão, tá bom? Então fica muito calmo. Produção global da economia, aí seu material que você estudou não tem esse negócio, você fica, poxa, mas será que é essa aqui? Será que eu não vi? Será que meu professor esqueceu de falar desse assunto? E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, isso é mais técnica para te desestabilizar, tá bom? O que a gente viu até agora? Que a escassez, ela é uma decorrência lógica do fato de nós termos recursos limitados. E a economia, tá? Por ser a ciência da escassez, estuda justamente o quê? A escassez, beleza? Então, de acordo com a afirmação acima, as questões e problemas econômicos decorrem da escassez, porque se não tiver escassez, não tem razão da economia existir.